Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Atos capítulo 7, verso 47 ao 49. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Senhor, mais uma vez, tenha misericórdia de nós e dá-nos Tua palavra. Queremos cada dia chegar ao aperfeiçoamento. Sabemos que este homem de fora, ele sempre foi um problema, mas o de dentro, ele é uma glória. Não queremos viver neste momento pelo homem da vergonha, pelo homem de fora, pelo homem que sofre, pelo homem que dá problema, mas viver pelo homem interior, como diz São Paulo: ainda que este exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. Fale conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O céu é o meu trono. Temos o mensageiro da sétima era da igreja, que na expressão do próprio Mombrana, eu creio que é difícil para a pessoa, ela mesma, se identificar naquele trabalho. E é o porquê que o Mombrana relata dessa forma. O profeta do século XX, parágrafo 14, isso finalmente nos traz a era que temos reservado para o último, porque em verdade é a última era. Sendo esta a última era, deve sem dúvida ser a mais interessante e a mais importante, porque é nesta última era que culmina tanto a obra de Deus como a do diabo. Esta é, sem dúvida, a culminação de ambas as obras que tiveram seus começos no primeiro século. Agora vem a pergunta. É formado por algumas perguntas, este parágrafo. Quem será o mensageiro?
quem será o mensageiro que Deus haverá reservado para tão tremenda era? Está falando de Laodiceia. Quem preencherá os requisitos? Bom, a gente pode falar um pouquinho sobre cada um. Que sinais trará este homem, mensageiro da sétima era, a era mais interessante, onde culmina as obras de Deus e as do diabo? Que sinais trará? Quem é? Onde está? Como se chama? Irmão Brana fez perguntas. E quem não tiver resposta hoje, de maneira alguma, chegará o rapto. Temos que ter resposta, sem dúvida. Nós precisamos responder a cada pergunta desta. Quem preencherá os requisitos? Este será um profeta que preenche os requisitos. Então eu estou falando como se fosse no futuro, você sabendo que já é passado, certo? Porque ele está perguntando na mensagem do profeta do século XX que este livro ele saiu à cena um pouco antes da partida do irmão Brana, que irmão Livile estava escrevendo o que o irmão Brana já havia dito. E ele estava escrevendo sobre o profeta do século XX. Então a gente sabe quem preencherá os requisitos. Para ser mensageiro da era de Laodiceia, ele tem que ser profeta. Então, quem preencherá? Nós temos quem preencheu esse requisito. Nós temos um homem que preencheu. Um homem que teve uma vida exemplar, que preencheu. Um homem que teve falhas igual nós. Um homem que teve fraquezas igual nós. Que preencheu estes requisitos para ser o mensageiro. Outra. Que sinais trará? Tudo teria que falar agora no passado. Que sinais trouxe? Quem preencheu os requisitos? Que sinais trouxe? Aí você tem que ver os sinais que ele trouxe como mensageiro e como um profeta. E o mesmo mensageiro à era de Laodiceia, ele é o profeta de Apocalipse 10, 7. Amém? Já estudamos isso, está aqui no parágrafo 14, parágrafo 19, parágrafo 24, onde tem esta confirmação que o mensageiro à era de Laodiceia é o mesmo de Apocalipse 10, 7. Senhores, este o tempo, 204 e 205, é o mesmo. Lembra do outro, meu irmão? Eu esqueci também, agora tem outro parágrafo, poderia deixar para vocês. Mas são vários parágrafos. Agora você pergunta, por que está falando isso? É porque tem gente que prega que William Branham só foi mensageiro à era de Laodiceia, mas não foi o apóstolo e profeta de Apocalipse 10. E nós temos na mensagem que irmão Branham foi tudo. Ele foi mensageiro da era, por isso revelou as 7 eras. Deus mostrou para ele as 7 eras, os nomes dos mensageiros, as datas e os mensageiros que estavam próximo a ser mensageiro, mas não pôde ser, como temos Policarpo. Agora Policarpo ensinou Irineu. Mas para vocês verem, Policarpo veio exatamente nos dias de João. Ele aprendeu com João.
Irineu aprendeu com Policarpo. Mas quem foi o mensageiro de Esmirna quando estava ali Policarpo e Irineu? É interessante isso, irmão. Deus pegou o aluno e deixou o instrutor. É difícil isso. Porque Deus pegou Irineu, que aprendeu com Policarpo. E o próprio irmão Brana diz o porquê. Porque Policarpo, por mais que tinha uma vida próxima de Deus, tão tremendo. Olha, se colocar a nossa vida diante desses homens, nós não fizemos nada e não estamos fazendo nada do que eles fizeram. Foi tão tremenda a vida e o testemunho desses homens nas suas respectivas eras. Mas na era de Esmirna, tinha dois ali. Tinha o instrutor, que era Policarpo, e tinha o aluno, que era Irineu. Mas porque Irineu teve uma pequena inclinação para a organização, o Espírito Santo escolheu Irineu. Policarpo teve uma pequena inclinação. Eu falei isso mesmo? Falei Irineu, ao inverso. Policarpo teve uma pequena inclinação para a organização, então Deus escolheu Irineu. Então Deus deixou o professor e recebeu o aluno. Não que Policarpo não fosse salvo, vocês têm que entender isso. Ele não pôde ser escolhido pelo Espírito Santo para ser o mensageiro à era de Esmirna por uma simples coisa, uma simples inclinação para a organização. E homem igual a Policarpo, nós não chegamos nem nos pés dele. O que foi Policarpo, o pouquinho que nós sabemos da história dele, um homem que testemunhou do Senhor Jesus Cristo, um homem que deu a vida e que foi sacrificado sobre o altar por causa de seu testemunho, e pessoas avisando-o: Policarpo, negue esse Jesus, você já está velho, para que morrer? Você vai ser queimado. É só você dizer que não crê nele, pronto, a igreja não te mata. E ele continuou professando esta fé, que ele cria no Senhor Jesus Cristo. Colocaram Policarpo sobre a fogueira, aquele altar, atearam fogo e não queimava o homem. Puseram fogo nele, mas não queimava ele. Fogo fugia do corpo dele. Aí teve que vir uma lança romana e ser jogada no coração dele para matá-lo. E a hora que aquela lança penetrou em seu coração, a igreja hoje quer ser santa. Ela é assassina. É isto que ela foi. Os sacerdotes mataram Joana d'Arc e a consideraram como feiticeira, e depois de 150 anos canonizaram. Aí vem e coloca Joana d'Arc como a santa hoje deles. Sacerdotes deles que mataram. Foi o que fizeram. Sempre foi assim. Então mataram Policarpo. Se você for olhar lá, eu não sei. Vocês que já foram católicos devem saber isso daí. Já examinou se Policarpo era um santo da igreja católica? Mas quando eles mandaram uma lança no coração dele, e ele estava sobre o fogo, e o fogo não pegava no corpo dele, e a lança penetrou no coração, que saiu água e sangue, jorrou do corpo dele, que apagou o fogo. Só pode ser Deus fazendo uma obra dessa. Na verdade, o ser humano, a porcentagem de água é bastante, mas aquilo ali desceu e apagou o fogo, e eles viram o espírito de Policarpo se desprender do seu peito como uma pequena pomba branca e ir subindo ao céu.
eu diria, por que não jogar uma espada, uma lança nela? Por quê? Nunca ia acertar. Deus tem seus homens. Agora, um homem com testemunho deste, Deus não escolheu ele como mensageiro da era de Esmirna, mas escolheu Irineu, que aprendeu com ele, porque Irineu não teve nem a pequena inclinação que Policarpo teve para a organização. Muitos homens hoje dentro da mensagem são ótimos homens. Você não pode falar nada deles. Agora, a inclinação para o sistema é o que está no coração dos homens, hoje até na mensagem. Todos eles, quando inclinam para o sistema, todos os demais vão e canonizam aquele homem naquele sistema. Esse é o problema. E o que nós precisamos ver é que Deus sempre está alertando o seu povo. Por que Deus não escolheu o mestre, sacerdote Eli, e escolheu o aluno, o aprendiz Samuel? Isso é problema de Deus. Deus sempre foi e fez sua escolha. E as pessoas pensaram que Deus não sabe escolher. Para começar, quando Deus escolheu Pedro para ser pastor da igreja, qualquer um podia dizer, mau gosto. Como pode escolher um homem como esse, analfabeto, e falar para ele, dar esperança para ele, pastoreia minhas ovelhas, fazer dele um pastor? O gosto de Deus é diferente do gosto do homem. O gosto do homem pegaria um graduado Lucas, que era médico, e poderia colocá-lo lá, mas Deus não olhou para o que Lucas podia fazer, pelo menos escrevendo Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo. E Lucas era próprio para isso, para trazer o Atos do Espírito Santo, escrevendo aquilo para nós, em grego, para depois isso chegar a nós. Deus usando o homem naquilo que ele quer usar. Mas para ser pastor da minha igreja, é o analfabeto Pedro. A má escolha à vista dos homens. Estou preparando gente para ir para o céu. Mas quem é? Maria Madalena. Que escolha esquisita. Samaritana. Quer dizer, adúlteras, prostitutas. O publicano Mateus, o iletrado Pedro e outros. Tinham gente brava no ministério de Jesus, como os filhos do trovão. Era gente brava. Gente que se punha ao lado de Jesus e dizia, o senhor quer que nós peçamos que caia fogo do céu? Jesus ainda olhou para ele e disse, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para descer fogo do céu. Isso é quando Elias vier para os judeus, ele vai descer fogo do céu. Eu não vim, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E foi ajuntando aquele tipo de gentinha. E na hora da morte, um maior escândalo foi a morte dele. E na hora da morte, ele me escolhe um para ir com ele para o paraíso. Pior dos homens, na presença dos santos daquele dia, do Anás, do Caifás, das grandes igrejas, que sabia fazer sua escolha, mas nunca escolheria o Messias, nunca escolheria o Jesus de Nazaré. Mas Jesus pegou e escolheu o ladrão da direita. Você vai para o paraíso comigo. Isto é importante. É Deus fazendo sua escolha, diferente dos homens. O homem, para não perder o outro na igreja, ele pega um ricaço e põe ele como diácono, sabuca ele bastante, para poder ter segurança de que aquele ricaço está mantendo a igreja. Ele vai fazer algo,
dá um posto para ele. E se perceber que ele vai sair, aumenta o grau no posto dele. Porque se não dá obreiro, passa presbítero. Se não dá presbítero, vai a pastor. Dá um rebanho para ele. Ele não tem capacidade para aquilo. Ele não é como Pedro. Deus escolhe quem nasceu. Deus escolhe quem ele já colocou dons lá dentro. Ofício. Mas os homens escolhem pela aparência, pela grandeza. E Deus é diferente. Que tem isso a ver? O céu é meu trono? Vai guardando isso, nós vamos chegar lá. Mas eu tenho que fazer essa base aqui, porque eu acho importante isso. Irmão Brana falando, quem preencherá os requisitos? Procura um homem que preencheu os requisitos. Aí Deus veio e falou para ele, nunca bebas, nem fume, nem desonre o teu corpo, porque eu tenho um trabalho para ser realizado contigo. E desde criança, ele lutou, nunca fumou, nunca bebeu, nunca contaminou seu corpo. Que sinais trará? Isso daqui, ele já trouxe um sinal na vida, profético. Ele trouxe sinal. Ele trouxe cura. Ele trouxe a revelação. Tem tanta coisa no ministério dele. Quem é? São perguntas. Quem é? Onde está? Aí tem tudo aí. Teria que dizer, quem era? Onde estava? Estava em Jeffersonville. Ali ele estava. E o final ele pergunta assim, como se chama? William Marlon Branham. Ele só fez pergunta. Eu quero ver se as pessoas têm condição por revelação para ver isto. O que Deus tinha no ministério deste homem, que foi um ministério tremendo na terra, um ministério que Deus comeu com os homens, um ministério que era Deus em carne, o Filho do homem manifestado numa carne humana nessa terra. Amém. Aleluia. Eu quero pular alguma coisa aqui porque podemos aproveitar no outro dia. O 19, profeta do século 20, esse mensageiro está anunciado em Apocalipse 10, 7. Que mensageiro? Se você ver aqui o parágrafo 18. De igual maneira, nesta última era, este mensageiro do qual Deus fala deve ter, e por certo terá, um ministério completamente vindicado pela palavra e na virtude do Espírito, como teve Paulo, ou do contrário, não o poderíamos reconhecer. Ele tem que ter um ministério no poder da palavra, como teve Paulo. Aí ele diz, este mensageiro está anunciado em Apocalipse 10, 7. Gente, é importante demais isto. O mensageiro, a era de Laodiceia, está apontado, anunciado em Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Este versículo não se refere a um anjo celestial tocando uma trombeta, mas ao mensageiro, um homem da era de Laodiceia, que nos trará a palavra de Deus, que nos trouxe. Amém? Porque aqui o irmão Branham estava falando para o futuro, que nos trará a palavra de Deus. E se você não perceber isto, você fica esperando um homem. Como tem muitos aí que estão esperando alguém e nunca manifesta ministério. Quando o ministério já veio, já fez o que tinha que fazer, já teve os sinais, teve os requisitos, quem era, o nome dele, e as pessoas ignoram. Só um eleito para poder tomar esta verdade. Só um eleito. O eleito, ele olha para isso e diz, meu Deus, isto é verdade. Isto é certo. Agora vamos ao parágrafo. Vamos aqui. O céu é meu trono. Você quer ver? É bom a gente saber dessas coisas aqui.
para poder, na simplicidade profética, sermos ensinados. Parágrafo 22, o profeta do século XX, irmão Branham estava fazendo a leitura que nós fizemos. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. O Altíssimo não habita. Você sabe que o Altíssimo não habita nem no seu corpo que veio do seu pai e da sua mãe. O Altíssimo não habita. Porque Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, que tenha coisa alguma de homem. E o Espírito Santo não habita em mim, não habita em você, enquanto tivermos coisa do homem. Ele não habita. Nós ficamos enganados, como os pentecostais, enganados porque fala línguas, cura enfermos, expulsa demônio, pula, grita, e aquilo é maravilhoso, é sensacional. Mas eles não percebem que o principal eles têm rejeitado, que é a palavra. Eles têm rejeitado a palavra e não percebem. Então aqui está, isto daqui que tem acontecido, o céu é o meu trono, e a terra, o estrado de meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Você pensa que, como muitos pensam, os discípulos pensavam que o templo de Salomão era o lugar correto. Era no tempo certo, era no tempo de Salomão. Mas quando chegou para o tempo do Senhor Jesus Cristo, já não era mais aquele templo, porque Ele veio falar, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E o que foi o templo de Salomão? Deus orientou em tudo. Aquele símbolo era perfeito, mas Deus não habita em templo feito por mãos de homens. É porque Deus estava em carne e Deus habitava num corpo. Deus não habitava no templo de Anás. Deus não habitava no templo de Caifás. Deus não habitava naqueles templos e nem no templo em Jerusalém. Deus não habitava. Jesus estava ali para provar isto para eles. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Mas agora, é tão tremendo isto. Sacrifício e oferta não quiseste, corpo me preparaste. Eis-me aqui. Era um lugar que o próprio Deus já havia preparado para Ele habitar. Meu irmão, Deus não habita em nós com templo feito por nós, cabeça feita por nós. Nós achamos que é de um jeito e cremos que Deus vai habitar em nós. Nós estamos perdendo a habitação. Nós estamos perdendo o dono. Nós estamos perdendo o construtor. Porque nós pensamos que Deus habita no nosso corpo porque nós agimos de uma forma boa. Estamos procurando, as mulheres não cortam cabelo, usa sua roupa decente. Mas isso não é tudo, isso não é o principal. Você tem que olhar exatamente para o que Deus fez dentro de você. Você não é a mulher de fora, é a mulher de dentro. Você não é o homem de fora, é o homem de dentro. Você é aquele templo onde Deus tem entrado para habitar. Deus está habitando é naquele que nasceu de novo. Todo irmão e irmã que nasce de novo cheira talco divino. Nasceu de novo. Mas nós estamos muitas vezes cheirando bode e crendo que somos ovelhas. Exalamos mau odor em nossas palavras, em nossas ações, e não percebemos que não é ali que Deus habita. Deus habita no novo nascimento, e o novo nascimento muda a vida da gente.
E esse novo nascimento não muda a carcaça de fora, muda o de dentro, porque o novo nascimento é a construção, é o templo, não feito por mãos humanas, mas eterno nos céus. Isso está aí dentro de você. Esse novo nascimento não foi seu pai quem fez, não é o pastor quem faz, não é o seu marido quem faz, é Deus quem faz isso lá dentro. Corpo me preparaste. É um novo nascimento que o próprio Espírito Santo pode chegar e entrar. Você nasceu dele. Ele não entra em mim, em você, só porque nós temos a carcaça externa boa, bem preparada. Não, tem que ter o novo nascimento lá dentro. É necessário que é nascer de novo. Nascer. Mas como? Tem que mudar? Tem. Essa mudança quem traz é o próprio Espírito Santo, é automático. Deixa eu te dar apenas uma noção. Eu posso lutar para ser uma nova criatura e nunca serei. Mas eu serei uma nova criatura se Ele me faz. Mas eu posso lutar. Para ser uma nova criatura, não é largar de fumar, largar de beber, mulher pôr roupa. Não, tudo isso é bom. Tudo isso é externo. Nova criatura é quando Ele mesmo vem e vê Ele aí dentro. Deus não habita nesse homem de fora. Deus habita na teofania sua, que está dentro de você, que é o novo nascimento. Ele habita lá dentro, Ele vive lá. Essa carcaça de fora não tem condições de abrigar o eterno. Porque meus pensamentos não coincidem com os pensamentos de Deus. Ele diz assim: como o céu se alteia da terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então Ele tem preparado lá dentro. Novo nascimento é aí dentro. Você vai morrer de tanto lutar. Meu Deus, eu quero ser nova, eu quero ser novo, eu quero ter uma nova natureza. E nunca vai ser. Tem gente que não luta e tem. Ela não luta e tem. O sacerdote podia lutar, dizer: eu preciso disso, meu Deus. Eu sou um sacerdote, eu tenho que permanecer com essa linhagem limpa, pura, sem cobiça, sem adultério, sem mentira, que o meu tataravô trouxe, para eu poder produzir um filho ministro, um filho que vai tomar o meu posto. Um filho que ao eu sair, ele fica no meu lugar como sacerdote. E ali já estava Deus em carne, o sacerdote. Deus estava em carne no homem chamado Jesus. E Anás e Caifás não puderam perceber. Todas as eras foi assim, irmãos. E no nosso tempo não é diferente, não. O povo está procurando uma igreja onde Deus está. E talvez ele saia procurando uma igreja perfeita, e você nunca vai achar, porque enquanto você olhar pelo exterior, é velho, é feio, é enrugado, é amassado. Você tem que olhar para aquela igreja interior, aquilo que Deus fez dentro de você. Dentro de você, quando você for linda dentro, tudo será lindo fora. Quando você for lindo, bonito dentro, tudo será bonito por fora. Você vai ver isto. Era com esses olhos que Jesus olhou na prostituta. Foi com esses olhos. Porque ele não olhou para amar aquele corpo provocante e sensual, mas ele olhou com os olhos daquilo que ele veio na terra. Corpo me preparaste, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha a intercessão em carne naquele dia. Deus havia deixado sacrifícios e ofertas, mas havia preparado um corpo para ele poder falar, olhar, andar. E eles não perceberam. E foi por isso que Jesus salvou a prostituta, porque ele olhava dentro da prostituta com o olho que ele tinha dentro, porque aquilo de dentro amava o que estava dentro da prostituta.
O que estava por lá de fora da prostituta, os homens amavam. Mas o que estava dentro da prostituta, Jesus amava. Foi por isso que ele olhou para ela. E você sabe que Jesus olhou com esses olhos para dentro do jovem rico? Ele olhou, não por fora, não pela riqueza, mas Jesus viu, sua riqueza está te atrapalhando, rapaz. Você poderia muito bem viver, controlar essa riqueza, mas você está deixando a riqueza te controlar. Tem gente que deixa a pobreza controlá-los, mas o moço rico deixou a riqueza controlá-lo. Mas Jesus olhou e o amou. Jesus amou o que estava lá dentro do jovem rico. Ele amou lá dentro, porque ele tinha vontade. Eu que farei para herdar a vida eterna? Eu tenho vontade disso, eu preciso disto. Então esse desejo não era do físico, era lá de dentro. E Jesus olhou lá para dentro. Eu te amo. Mas só falta uma coisa. Você quer ter vida eterna? Só falta uma coisa. Eu te amo. Vai vendo o que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Mas era difícil. Perderia tudo. O moço rico perderia tudo. Ele era popular, ia perder tudo. Porque agora eu creio em Jesus. E Jesus, naqueles dias, Jesus era mal falado. Hoje que Jesus é bem falado. Mas quando ele estava na terra, ele era mal falado. Ele era um filho ilegítimo. Ele era filho de prostituição. Antes de José casar com Maria, ela engravidou. E José, para não deixar ela morrer apedrejada, tomou o encargo sobre ele. Era o que eles diziam. Hoje eles dizem, não, filho de Deus. Nem ele dizia. Ele disse, sou filho do homem. O filho do homem. Crês tu no filho do homem? Amém? Aleluia. Como a gente precisa de ver essas coisas. Deus olhando para dentro. O céu é o meu trono. Eu quero, falando sobre isso, que o céu é o trono de Deus, você tem que ver isso. E nós temos, às vezes, que ele saiu daquele trono, e o céu era o trono. Quando eu preguei os 3 céus, os 3 silêncios, melhor, exatamente ali, os 3 silêncios. Foi dali que ele saiu do trono. Ele falou para Miguel e para Gabriel, vamos descer, vamos. Ele, Deus Todo-Poderoso, fez um corpo de carne e desceu aqui para conversar com Abraão. Depois ele veio nesse corpo de carne, no homem chamado Jesus. E pela 3ª vez ele veio num corpo de carne chamado William Branham. Alguém diz, vocês dão demais para esse homem. Se você não der para o homem o que Deus deu, você é o egoísta. Você quer para você. Você quer para você. Você não quer dar para ele. Essa honra não é minha. Essa honra de saber que o Cordeiro saiu do trono não é minha. De saber que a intercessão terminou e que Cristo não é mais mediador. Isso é honra, mas não é minha. Talvez você diga, não, isso não é honra. Isso é honra, mas não é minha. Deus teve um profeta que veio na terra para pregar isso. Eu nunca pregaria, porque eu nunca enxerguei. Eu só prego porque o profeta pregou. Tenho defesa para isso, mas eu quero ver o lado espiritual. Eu quero ver onde Deus habita. O céu é meu trono, muito bem. Mas o que é a terra? Ele diz, a terra é o estrado dos meus pés. Agora o céu é o trono de Deus. Lá é onde fica o cabeça. Se você não entender o espiritual nessa hora, você está perdido. O céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. E o irmão Branham mostra aqui nesse parágrafo 22, o profeta do século 20, este é um quadro de Jesus formando sua igreja na terra. Jesus queria formar sua igreja na terra, então eu sou cabeça, eu fico no céu, meu corpo fica na terra. Agora as pessoas não entendem, esse é o espiritual. Esse é o espiritual. O que Jesus tem na terra não é cabeça. O que Jesus tem na terra é os pés. A esposa é os pés. A esposa é formada dos pés ao pescoço. Mas logo vem o cabeça. E aí vem o cabeça. O cabeça é a diretriz, o cabeça é o que pensa, o cabeça é o que governa. Amém?
Isto é que é o cabeça. Olha, isso aqui para mim é muito importante. Eu vejo essas coisas. Este é um quadro de Jesus formando sua igreja na terra. E essa igreja formada na terra que quer dirigir Jesus, ela é a igreja católica. Estou falando o nome. Ela é a esposa. Você sabia que ela foi a primeira esposa? Foi. Ela caiu em adultério como Eva. Ela não foi a igreja primitiva. Ela foi a primeira organização. Mas ela foi a primeira esposa que todo mundo conhecia como esposa. Esta é a igreja mãe. Achavam uma grande coisa por ser mãe. Você tem que entender o que é mãe. Mãe pode dar à luz a filhos com várias personalidades. Eva deu a mãe. A Bíblia diz Eva, a mãe de todo ser vivente. Mas não tem um versículo que diz que Adão é pai. Porque quando Eva era mãe de Caim, Adão não era pai. Mas Eva é mãe. A igreja é mãe. A igreja é mãe de Caim. Porque a igreja dormiu com a serpente. Ela é mãe de Caim. Ela é a Eva do dia. Ela é mãe de Caim. Agora ela teve um contato com Adão. Ela é mãe de um homem natural. Isso é o que aconteceu com a igreja também, da mesma forma. A igreja tem esse tipo de filho. Você vai entrar dentro da igreja, você quer ver só filho do céu? Não, tem filho de todo jeito. Porque a igreja é uma mãe. E quando ela é uma prostituta, ela concebe um filho branco, ela concebe um filho negro, ela concebe um filho japonês, ela concebe um filho vermelho. Ela é uma prostituta, ela concebe filho de todo jeito. Mas se ela é uma mulher genuína, se ela é uma Sara, Deus a livra. Quando ela poderia gerar um filho de Abimeleque, ela não gerou, porque Deus entrou em cena e diz: este ventre já tem dono. Na igreja primitiva, Satanás não pôde colocar sua semente, porque ela tinha dono, ela tinha marido. Mas quando a igreja perdeu a cabeça, e ela mandou em si mesmo, ela arrumou um cabeça chamado Constantino. Ele dominou a igreja, ele deu grandes coisas para a igreja, deu grandes riquezas para a igreja, para tomar conta, tomou conta da igreja. Por isso a igreja não gosta da mensagem do profeta, porque a mensagem do profeta está mostrando as obras de Deus e as obras de Satanás, que nesta era, ambas, tem que mostrar suas cores, tanto a de Deus como a do diabo. Tem que mostrar, os seus filhos estão aí. E não vai você pensar que dentro do nosso ministério só tem gente boa. Quando você entrar no meu ministério, quando você crê no que eu prego, venha sabendo que aqui tem toda classe de gente. Porque aqui também é uma igreja. Igreja é onde tem um que obedece e outro que desobedece. Igreja é quando tem um que pensa como Deus e outro que pensa como si próprio. Igreja tem aquele que é gerado pelo Espírito Santo e aquele que é gerado por si próprio, pelos seus pensamentos, e forma isto, um homem e uma mulher dentro da igreja. Contradições dentro da igreja. O que deveriam fazer? A igreja nunca aprende, porque as mulheres nunca aprendem das contradições que existem. Por onde foi que Satanás entrou? Não tinha jeito de entrar através do homem, ele vai através da mulher, mas vai a minha semente nela. O mais fraco é aquele que é contagiado. Você vai numa festa, você vai num lugar, você vai até numa reunião evangélica. Se você está com o seu corpo em baixa resistência e assenta-te perto de uma pessoa que ela está com algum problema e que contagia, você pega aquilo, é contagiado por aquilo. Você tem que ter fé em Deus, e tendo fé em Deus, então se você tem baixa resistência no físico, mas tem alta resistência no espírito,
Então, quando isso acontece, você pode sentar com qualquer um. Você pode beber no copo que o leproso bebe. Agora, isso tem que estar por dentro primeiro. Tem que estar por dentro. Não é uma fé da cabeça, do intelecto. Mas existe de todo jeito. Na igreja tem tudo isso daqui. Agora, eu sei, vocês podem achar, será, pregador? Será? Não, isso é verdade. Isso é verdade. Os pés de Deus estão aqui na terra. Quais são os pés de Deus? Agora o que eu quero ver. Os pés de Deus estão na terra, que é a igreja. Mas quais são os pés de Deus? Você vai na católica, ela é a igreja de Deus. Então ela reclama ser os pés desse Deus, que o cabeça está lá no trono. O céu é o meu trono. Trono é posicionamento. Trono não é cadeira que Deus está sentado, como um velho cansado, numa cadeira de descanso, não. Esse negócio é para nós. Não é para Deus, não. Trono é posicionamento, é lugar que Ele ordena, que Ele fala. É trono, é lugar de rei, é onde Ele controla as coisas, Ele domina. Se como cordeiro Ele estava num trono, intercedendo, podia chegar qualquer um. Mas se como leão, Ele sai daquele trono que estava intercedendo, e agora Ele é leão, Ele está também no trono. O trono de vencedor, dizendo, eu venci. E aqueles que vencerem a era de Laodiceia, vai assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Mas agora eu estou chamando vocês de Jesus, não é para sentar no trono do Pai, de lá eu já saí. Eu estou chamando o vencedor de Laodiceia para sentar comigo no meu trono. Aleluia. Então, o céu é o meu trono. O céu é o lugar do cabeça, a terra é o lugar dos pés. Os pés é a igreja que ouve a Deus. Os pés é a igreja que onde a cabeça, você sabe que é onde a sua cabeça determina que o seu pé pisa? Já notou isso? É a sua cabeça que comanda, que a sua mão faz assim, que você movimenta, que você anda, é a sua cabeça. Por isso, quando a cabeça está mal, todo o corpo vai para a cama. Se a cabeça ficou ruim, todo o corpo vai. Porque é ela que controla. E ela não está dando conta de controlar. Como um pai de família, não dá conta mais de controlar a sua casa. Saiu tudo do seu domínio. Saiu tudo de sua direção. Esposa, filhos. Como pastor, que não dá conta de controlar mais sua igreja, seu ministério. Diáconos, obreiros, músicos, cantores, já começa a fazer o que dá na cabeça. Eles não têm a quem perguntar. A igreja precisa ter um cabeça, a mulher precisa ter um cabeça. Ela tem que perguntar, posso? Você deixa? Devo fazer isso? A igreja deve ter um cabeça. O músico tem que ter um cabeça. Posso cantar esse hino? Tem que ter um dirigente cântico que entende disso espiritualmente, que tenha um novo nascimento, onde Deus pode falar através dele. Escolher seus hinos. E alguém diz, eu posso cantar esse hino? Fulano, esse hino dá certo para cantar? Tem que ter alguém. Tem que ter um cabeça. Porque se você tiver um cabeça falso, tudo vai ser falso. Seu hino vai ser falso. Sua pregação vai ser falsa. Sua maneira de viver vai ser falsa. Porque o cabeça deixou você fazer o que quer. Mas se tiver um cabeça naquele lar, que ainda que as filhas querem usar roupa de homem, e aquele cabeça diz, vocês não devem usar isso aí. Vou ser contra isso até o fim. Os filhos estão vivendo errado. E o cabeça corrigindo eles. Não tinha vergonha de viver uma vida de lascívia, de desejos carnais? Por que não casa? Porque vive abrasando. Diz Paulo que é melhor casar do que abrasar. Para que namorar um tempão só abrasando? Só por dizer, aguentei ficar sem casamento muitos anos. Isso não é glória. É aquele que luta. Aquele que vence. Amém, amém, amém.
Acabei não saindo um parágrafo, eu queria completar com outro. Vai me dando papelzinho, meu irmão. Muito bem. Vamos ver se eu consigo. 22 ainda, o profeta do século 20. Este é um quadro de Jesus formando sua igreja na terra. Isto foi o que disse Estevão, referindo-se a Jesus de pé sobre a terra. Quando a igreja é de Jesus, é Jesus de pé sobre a terra. Essa igreja é Jesus de pé sobre a terra. Falar mal dela é falar mal de Jesus. É Jesus de pé sobre a terra, estrado de meus pés, com sua cabeça no céu, entre aspas, trono. Cabeça no céu quer dizer, é o trono. Ele que controla, de cima ele controla tudo. E os seus pés aqui na terra é sua igreja. Ele diz para a igreja, vai, vem, faz isso, não faz aquilo. Aí você para e fala para a cabeça assim, mas como não? Eu estou sentindo. Cala-te. Se você for corpo, se você for pés. Hoje eu digo assim, moça, se você tem uma natureza que não quer obedecer o rapaz, não quer obedecer o marido, pelo amor de Deus, não case. Você vai ser o maior atrapalho que esse rapaz já arrumou na vida. E um atrapalho de corpo bonito, cabelo bonito, olhos bonitos. Mas um atrapalho. A vida toda. Igreja, não me diga que você é casada com Jesus. Jesus já casou. Aí você, quando você está falando isso e aquilo e querendo fazer o que você quer, ele nunca casou com você. Deus casou a igreja aqui agora na terra através do ministério do Filho do Homem. Ele diz, eu já me casei, eu tenho um povo que me pertence, eu tenho meus pés na terra. E esses pés andam onde eu quero, faz o que eu quero, canta o que eu quero, e o que eu diz através do meu profeta que não pode, eles obedecem e não faz mesmo, porque já mandei meu mensageiro. Por que discutes então com o seu marido? Por que discute com o seu pastor? Por que discute com o seu líder de cântico? Por que discute com aquele que é o diretor dos diáconos? Se ele foi posto ali, é porque ele tem a opinião certa. Ele tem o hino correto para aquilo. E se ele vê que o hino é duvidoso, ele procura o pastor. O irmão acha que esse hino pode ser apresentado? Não é qualquer coisa, não. Esse Deus de fora aqui aceita qualquer coisa. Já que nós vamos cantar, irmãos, pode não sair bem, mas vocês sabem, é para Jesus. Espera lá, filho. É para Jesus que você vai ter que cantar direito. É para Jesus que vai ter que ensaiar. É para Jesus mesmo. O que faz as mulheres? Vocês põem roupa para quem? Não é para o seu marido? Ah, não, ela diz assim, ah, não, eu ponho o que eu quero. Porque você não tem cabeça. Se ele quer um jeito que você usa de certo jeito, você não admite. Você não é pés dele, corpo dele. Olha, essas mensagens é muito forte. Mas Deus dá essas mensagens aqui, é porque Ele sabe que é assim. Entende? Deus sabe que é assim. E nós todos somos do jeito que nós somos, sabe por quê? Sabe por que sois desobedientes? Para inspirar mensagens. Depois não me pergunta se tem rápido para nós, que somos inspiradores de mensagens, que nossas ações dá para inspirar mensagens. E a vida limpa desse irmão que eu admiro, dessa irmã que eu admiro, isso inspira mensagem que eu prego que vejo o céu aberto. Agora, temos que aprender com tudo. Eu teria mais um parágrafo aqui, mas o meu horário já está esgotando, irmão. 147, 4 ações sobre a montanha. Para vocês verem o cabeça outra vez. Tudo, até o quadro, da própria coisa acontecendo, até o quadro de Jesus estando de pé e olhando para nós. Ele estava falando daquela pirâmide de anjos do Monte Pôr do Sol.
E agora exatamente, no monte pôr do sol, e à luz do pôr do sol, a luz do entardecer tem vindo, Deus vindicando a si mesmo. Não é nem Deus vindicando seu profeta, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. Cristo é ungido, Deus e Cristo são um. Se as pessoas pudessem ver que não era Jesus quem fazia a obra, era o Pai. Se as pessoas pudessem ver que não era o William Branham que fazia a obra, era o Pai. Deus e Cristo são um. A branca, quantos viram isso, a peruca branca sobre ele? Como falamos em Apocalipse 1. Agora depois com a peruca branca e tudo, a igreja ainda o desrespeita, com essa cabeça branca de juiz, homem que já tem o que dar. Pode ensinar filhos, ensinar netos, ensinar esposa, tem que ser ensinado. Que está adiantando essa cabeça branca nossa? E não é o que tem feito a igreja. A igreja desrespeita os cabelos brancos de Cristo, que são cabelos de juiz. Mas você sabe para onde ela vai? Quantos viram isso? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, vem a deidade suprema, a suprema autoridade. Nenhuma outra voz, nenhum outro Deus e nenhum outro nada. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram a sua peruca. Amém. O céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Cadê o irmão que é pés de Jesus? Cadê a irmã que é pés de Jesus? Cadê o marido que é pés de Jesus? Cadê a esposa que é pés de Jesus? Cadê a mocidade que são pés de Jesus? Cadê? Porque a cabeça é Cristo e o céu é meu trono. Isso é posicionamento. Pois você não tem que pensar num Deus desta forma, num velho sentado lá com a cabeça branca, quando ele veio com cabeleira branca, mostrando para nós que ele era a autoridade suprema. Deveria existir dentro dos nossos lares um respeito, e você respeitar toda pessoa mais velha que você. Isso daí é do ser humano natural, respeitar aquele mais velho que você. Quanto mais se a pessoa é um pai, se é um avô seu, se é um marido seu, cabeça branca. Se Deus vem aqui, cabeça branca é a suprema autoridade. Você tem, mulher, a sua autoridade suprema no lar. Seu marido é seu cabeça, é seu supremo ali no lar. E sobre você e seu marido é a suprema deidade, que é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Mas nós temos individuais aqui, a forma individual. Então aqui está o pastor, é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça do corpo geral. Mas se você não respeita o marido no lar, em tudo que ele fala, que ele diz, dentro da palavra, tenho que te mostrar. Você não respeita, respeitará a igreja, a Jesus Cristo? Nunca. Por isso tem aquela igreja que respeita, porque tem a mulher que respeita. Tem aquela igreja que ouve. Amém. Muitas coisas não se pode tomar por tipo, você tem que entender isso. E o casamento é tomado pela Bíblia, que é um tipo. A igreja e Cristo. É o rapaz e a moça, marido e mulher. Agora, igreja e Cristo. Cristo fala, você obedece? Seu marido fala, você obedece? O que é isso? Obedece? Irmãs, vocês falam mal dessas irmãs? Olha para vocês verem o tanto que elas são quietinhas. Uma benção, irmãos. Vocês falam delas? É? Vocês devem ter esposa aqui, ó. Olha para vocês verem como é que elas são quietinhas. Está vendo? Que bênção de mulher que vocês têm. Quietinha. Olha! Assim é a igreja. Não só na igreja. Assim é a igreja. Você quer ver Deus? É, pastor, mas quando você fala assim, eu não admito. E é isso que você é. Você é quietinha por fora, mas por dentro você está borbulhando. Por dentro você está reprovando. Quietinha por fora, porque tem que respeitar o local onde está sendo pregado. Então eu não posso me levantar e falar nada, porque é Bíblia e nós somos sujeitos à Bíblia, e não apenas sujeitos à lei do país, mas sujeitos à Bíblia.
Nós somos dominados pela Bíblia, é a Bíblia que nos manda, que nos governa, então a gente cala, a gente aquieta. Mas muitas vezes em casa, inverte a coisa. Ô querido, lá na igreja eu ouvia a pregação, é a palavra, mas aqui em casa, por favor, você fica quieto, porque aqui em casa é a lei. Lá na igreja é a lei de Deus, por isso que eu fico calado na igreja. Mas aqui em casa é a lei do país, que eu tenho admitido. Muitas vezes o crente diz assim, a Bíblia diz assim, o pastor falou assim, mas a minha cabeça não é assim. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala,